Dia 7 de dezembro, domingo, estamos aqui de novo para falar de astrologia. Um domingo bastante positivo, né? A gente tem uma conjunção de Lua com Júpiter no signo de Câncer, né? Os dois muito fortes. A Lua rege Câncer, Júpiter fica exaltado em Câncer, e esses dois formam um grande trígono, né? Com aquele Mercúrio que estava retrógrado, né? No signo de Escorpião, agora voltando, né, em direção a Sagitário. Então, antes desse retorno, ele forma esse grande trígono, né, com os planetas que estão em Câncer, como eu disse, Lua e Júpiter, e os que estão ali no finalzinho de Peixes, né, que também estão retomando, né, seu movimento direto depois da retrogradação, que são Saturno e Netuno. Então, um final de semana bastante sugêneres, né, bastante, vamos dizer assim, apaziguador, curador, onde a gente pode aí finalizar todo um processo, né, de cura emocional, de cura dos nossos traumas, mágoas, onde a gente pode entender o perdão de Peixes, né, a compreensão de Peixes, o cuidado de Câncer, né, e a profundidade de Escorpião. Então, eu vejo aí como uma finalização desse processo, né, de escorpiano, de trazer à tona, né, esses traumas, esses sentimentos que precisam ser bem resolvidos. E entendendo que essa alunação é uma alunação meio truncada, né, entre Escorpião e Sagitário, eu já disse isso nos vídeos, né, das semanas passadas. Eu vejo como um indivíduo que renasce, né, desse processo de mergulho emocional, né, para uma positividade, para uma ideia de otimismo, né, e de crença, né, fé no futuro muito grande. Depois do mergulho, né, nas suas águas mais intensas aí, né, no seu mundo emocional mais profundo, um indivíduo pode renascer, né, olhando para o céu, né, como o próprio símbolo de Sagitário mostra, né, que é um centauro, ou seja, um homem, né, meio cavalo, meio homem, mas o homem está na parte superior, né, que aponta ali a flecha para o céu, né, buscando trazer, né, desse céu, né, algo que torne a sua consciência mais elevada. Essa é tudo isso que está por trás do arquétipo aí de Sagitário. E olha que momento, né? A gente tem 3 signos em Sagitário, tem 3 planetas em Sagitário, a gente tem Sol, Vênus e Marte em Sagitário, né? E no finalzinho da semana agora entra Mercúrio. Então, por um breve espaço de tempo aí, vão ter 4 planetas em Sagitário. Então, vai ter novamente Sol, Vênus, Marte e Mercúrio em Sagitário. Então, para mim, mais do que representa esse renascimento, né, e esse olhar mostrando, né, esse olhar positivista mostrando uma fé, né, um reforço da fé, né, fé no futuro, fé nos seus planos, naquilo que você entende como mais evolutivo, uma vontade muito grande de aprender, né, de descobrir o que está por trás, né, daquilo que é superficial, né, de encontrar a verdade que está escondida, né, encontrar o porquê das coisas, né, tudo isso está ligado com o signo Sagitário, tudo isso reforça essa ideia tão, tão bem posta, né, também do planeta Júpiter. Júpiter, não pode esquecer que Júpiter está muito forte, Júpiter está na sua exaltação, que é Câncer, né? Então,
É interessante que dentro dessa cura, né, que eu citei no vídeo, Júpiter participa, né, de uma forma, Júpiter e os planetas que estão no outro signo de Júpiter, né, que é ali os planetas que estão em peixes, né. Então parece uma, uma estratégia muito bem montada, né, do universo para fazer com que você possa realmente tomar esse pontapé de otimismo, né? E eu acho que é um momento muito importante, né? Como eu disse, ano que vem a gente tem os planetas mais lentos, né, em signos de viés positivo, né, de viés ativo, né, repetindo mais uma vez, Leão, né, Júpiter vai entrar em Leão, Saturno e Netuno em Áries, Urano em Gêmeos, né, e Plutão em Aquário, né, então é uma carga muito grande, né, de energia, de impulsionamento para ação, né, impulsionamento para a realização, né. Até brinquei essa semana, né, com alguns amigos falando que ano que vem o trem vai passar um trem, né, em alta velocidade e você vai ter que fazer uma escolha, você vai pegar o trem, né, ou você vai ficar vendo ele passar, né. Pode ser realmente essa sensação que a gente tenha, né. Talvez você está vendo aquilo passar de uma forma tão rápida que você tenha receio de pegar esse trem, né. Isso é uma coisa que pode acontecer também, né? Então, uma das coisas que vocês podem aproveitar vendo esses vídeos é ficar atento, né, com esse movimento. É um movimento, assim, bastante impulsivo, né. É lógico que vai ter o seu lado positivo, o seu lado negativo, também são escolhas que a gente vai ter que fazer, né, mas o movimento é para frente, né, assim como esse movimento de agora, né, primeiro a gente recolhe, né, cura as nossas próprias feridas, se torna capaz de cuidar do outro, Câncer, se torna capaz de entender, perdoar, Peixes, se torna capaz de, né, curar suas próprias feridas, Escorpião, para pegar um bonde, né, esse bonde da empolgação, né, da motivação sagitariano e já começar de agora, né. E o que é importante a gente também entender? Essa empolgação depois ela vai precisar, né, de estratégia, vai precisar de dedicação, de trabalho, né, vai precisar de um senso de ambição, né, aonde você quer chegar, qual é o topo da sua montanha, né? Então essa empolgação toda vai passar, todos esses planetas vão passar para Capricórnio, né? Em Capricórnio, né? Aí a gente vai ver se a gente pegou essa empolgação, essa, essa busca por o conhecimento, e a gente vai conseguir aplicar isso, né, através desse esforço contínuo, né, e responsável, né, de Capricórnio. Eu falei isso um pouco na semana passada, né, eu vou tratar esse assunto com mais dedicação, porque eu acho que é assim, o assunto principal aí, né, do final do ano. Eu acho que também é um bonde que a gente tem que aproveitar. É, e também tem uma peculiaridade, né, que eu disse para vocês. Marte está ali, né, puxando, como se estivesse puxando esses planetas, né, o Sol está se aproximando de Marte, a Vênus está se aproximando, né, desse Sol e desse Marte, Mercúrio vem aí assim, na última colocação ali também se aproximando desse trenzinho, como eu falei, né? Então, a gente não pode esquecer, é o masculino, a energia masculina, né, Marte, a energia feminina, Vênus, o foco da nossa consciência, o Sol,
né? E vem a razão, né? A inteligência, Mercúrio, todos aí puxando esse trem, essa locomotiva, e a gente tem todas essas possibilidades aí, né, à nossa disposição. Esse é o panorama geral, né? Agora eu vou falar especificamente, né, da semana que vem, onde a gente tem uma lua minguante em Virgem, né, ali na quinta-feira, que é uma lua minguante do colocar o pé no chão, né, no meio de todo que está positivo, tudo que está, eu preciso lembrar que eu preciso de ter organização, que eu preciso fazer as coisas acontecerem, eu preciso trabalhar para que as coisas aconteçam, né? E isso, Virgem fala direta, né? Está conectado diretamente com esse trabalho, com essa organização, com esse olhar crítico, né? Sobre as coisas. A gente não pode ser otimista, né? Esquecer esquecer o pragmatismo, né? Esquecer os pingos nos is, esquecer as coisas que a gente tem que fazer para que que essa empolgação realmente ganhe, se torne realidade, né? Então, essa lua minguante em Virgem, lua minguante, reflexão, né? Ponderação. Então, a gente vai ter que ponderar, né, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas sobre aquilo, de que forma a gente está se organizando para que isso aconteça, né? Essa talvez seja a melhor chamada que eu possa dar. De que forma a gente está se organizando para, né, para que isso aconteça? De que forma a gente está tomando as atitudes corretas, fazendo as coisas acontecerem, né? Para que essas coisas aconteçam, né? Se a gente pensa no estudo, se eu estou estudando para, né, para passar na prova, se a gente pensa no trabalho, se eu tenho um método para fazer isso que eu estou colocando em movimento, se a gente pensa na nossa casa, né, se a gente organiza as nossas coisas e de repente você precisa de um livro, né, e aí você sabe onde o livro está, né, então são esse viés virginiano que a gente vai se debruçar ali na quinta-feira, né, pensando em como organizar e como fazer essas coisas acontecerem de uma forma mais prática, né. Então, juntar a visão, né, mais esclarecida de Sagitário com a visão detalhista e minuciosa de Virgem e fazer isso acontecer. Uma outra coisa que acontece com essa lua é que depois de formada ali no grau 20, né, de Virgem, essa lua acaba fazendo oposição, né, com aquele Saturno e aquele Netuno em Peixes, né. Então, vamos dizer assim, a gente não pode ficar, o momento é jupiteriano, o momento é crescimento, expansão, né. Por mais que o mundo tá uma bagunça completa, que, né, nada funciona, mas o momento é que a gente consiga perceber essa possibilidade de expansão. E aí, o que acontece? E talvez essa expansão não venha agora, né? Mas agora é o momento de você acreditar, agora é o momento de você criar as bases dessa fé, que ela começa agora, começa a ser construída agora, para o ano que vem ela tá, né, 100% com a sua garrafa de confiança e de fé, para pegar esse trem que vai acontecer no ano que vem. Falando da Lua, né, do movimento da Lua, a gente começa hoje, como eu disse, a Lua conjunção com Júpiter, né, uma Lua para quem está em família, para quem talvez tenha a possibilidade de estar com a sua mãe, ou o arquétipo da mãe protetora está formado aí, né?
a Lua em conjunção com Júpiter em Câncer, talvez da família protetora, da família bem formada, né, que te dá a base, te dá proteção. Então, para quem pode viver esse momento, né, excelente aí. Depois, amanhã a Lua entra em Leão, e a Lua entra em Leão fazendo trígonos, né, para aqueles planetas que estão em Sagitário. Então, é Lua, não está falando de emoção, está falando de sentimento, né? Então, sinta-se seguro, sinta-se corajoso, sinta-se confiante, né? Você vai ter o apoio daqueles 3 planetas que estão ali em Sagitário, fazendo um incremento de fé, né, em todo esse processo, né? Então, segunda e terça-feira, como eu disse, sinta-se corajoso, sinta-se confiante, confie no seu taco, não se deixe levar pelos assim, os incômodos da vida, né? Confie no seu taco e confie nessa força, né, da consciência divina que está dentro de você. Porque isso é religião, né? O religare, a nossa consciência humana com a divina. Depois dessa lua, e na quarta-feira ela já entra em Virgem, né? Para formar ali a lua minguante, né? Em Virgem na quinta-feira, né? Ela é aproximadamente 7 horas da noite. Depois, essa lua, como eu disse para vocês, vai fazer oposição para Saturno e Vênus, né? Então, lembre que esse pragmatismo ele tem que ter algum nível, né? A sua contraparte, né? Então, não torne a vida tão difícil, não esqueça o sonho, não esqueça o ideal, não esqueça que as pessoas têm sentimentos, não esqueça, né? Porque Virgem é muito crítico, né? E às vezes uma crítica mal feita pode magoar as pessoas. Então, acrescente nesse lado virginiano também um pouco de peixes, né? Um pouco de entendimento, um pouco de compreensão, porque, né, é necessário. Depois ali na sexta-feira a Lua vai entrar em Libra, né? Também trazendo essa vibe, né, de compreensão, entendimento, diálogo, né? E vai passar aí o final de semana no signo de Libra, né? Então, aproveite o movimento da Lua. Eu acho que essa semana a Lua vai aumentar, né, todo esse potencial de a gente ver um futuro melhor, de a gente enxergar possibilidades melhores, né? E elas não estão do lado de fora, elas não estão, não dependem, né? Depende da nossa decisão, né? Eu acho que é isso que a gente pode entender. Como eu disse, a Lua passando em Leão vai fazer trígono para Vênus, autoestima, né? Espero que você entenda, né? Que a autoestima depende do nosso acordo com a gente mesmo, né? Como a gente isso parece papo de coach, né? Mas a autoestima verdadeira depende né, da confiança que você tem no seu potencial, né? Então, essa Lua fazendo esse trígono para Vênus em Sagitário, então reforce sua autoestima. Depois a Lua faz trígono para o Sol, reforça a confiança. Depois a Lua faz trígono para Marte. Entenda que você é o guerreiro, né? O criador da sua realidade, né? Então, o guerreiro da sua vida é você. Você tem toda a força, todo o potencial para agir. Então, para mim, essa segunda e terça-feira são muito positivas nesse sentido. Depois, como eu disse, a Lua passando em Virgem é aquele pé no chão, né? É a gente sentar para fazer o planejamento. Como eu chego lá? Como eu vou conseguir isso, né? Aí vai depender dessa lua minguante, né?
refletindo aí sobre as possibilidades e as necessidades, né? E tudo isso é uma preparação para a lua nova em Sagitário lá na semana que vem, né? Que eu acho que, inclusive, essa lua nova vai acontecer praticamente em conjunção, né? Como eu disse, a Vênus está seguindo o Sol ali, está se aproximando do Sol. Então, a lua nova em Sagitário vai acontecer no grau 28 de Sagitário, enquanto a Vênus está no 24. Então, é uma conjunção. Sol, Lua e Vênus, né? Então, também é uma, talvez eu possa dizer que é uma nova chance para acreditar no amor, né? Para acreditar no potencial venusiano, né? Do encontro, do afeto, de tudo aquilo que diz respeito ao relacionar-se, né? Então acho que é isso. Acho que eu até me prolonguei demais aqui. Estou tentando fazer vídeo até 20 minutos, já cheguei no 21. Então é isso, desejo uma boa semana para vocês, aproveita esse potencial dessa semana. Um abraço, boa semana, tchau.